do golpe republicano, 15 de novembro de 1889, a gente tem, digamos assim, um aprofundamento dos militares como atores políticos na nossa história. Então, no período colonial, no período do Império, participaram também, né? Então, se nós formos pensar no projeto de expansão territorial, para além do Tratado de Tordesilhas, né, que delimitava o Brasil, uma pequena fração do que ele é hoje, nós temos aí a empresa militar expandindo essas áreas. Então, nós tivemos já no século XVIII, no início do século, no final do XVII para o século XVIII, diversos fortes que foram construídos em áreas bem remotas. Então, para quem aqui é de Rondônia, nós temos o Forte Príncipe da Beira, que foi descoberto, né, pelo Marechal Rondon já no século XX, e é uma construção que remonta aí o início do nosso período colonial. Também na área do Mato Grosso, nós temos diversas fortificações militares que, dito de outra maneira, é uma imposição da soberania nacional, no caso, soberania portuguesa, numa área que sempre foi, digamos, disputada, né? Então, por exemplo, no interior do Mato Grosso, no Xingu, nós tínhamos fortificações, por exemplo, inglesa, né? Então, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas já existia essa longa mão das potências estrangeiras, e isso remonta a muito tempo, óbvio que guardadas as proporções, mas sempre existiu essa luta, né, pela imposição da coroa portuguesa nessas áreas que hoje são reconhecidas como Brasil. As coisas não vêm de graça, né? Tudo fruto de muita luta, muito trabalho, e um desses trabalhos foi justamente a expulsão desses outros estrangeiros que estavam, né, apossando-se do nosso território, sobretudo por questões de riqueza, né? Tivemos a exploração do pau-brasil, depois questões minerais, depois simplesmente questão de espionagem, né? Hoje a gente é muito um tema muito sensível, né? Mas já remonta há muito tempo. Então a gente vê que essa expulsão, ela não foi feita pelos jesuítas, né? Que era um grupo também que aprofundou dentro do nosso território, mas foi feita evidentemente pela classe armada, pelos militares. Então, dentro desse recorte aí de 222 anos da nossa história, desde 1500 até a independência em 1822, a gente tem uma participação bem ativa dos militares na nossa história. E qual que é a diferença de nós pensarmos os militares no período republicano e no período, ou nos períodos, né, colonial e imperial? Foi que no período republicano a gente tem a constituição dos militares enquanto uma classe ciente de si, uma identidade institucional. Então, a partir do período republicano, a gente tem uma formatação, né, dos militares enquanto agentes, e, sobretudo, agentes políticos. É óbvio que no dia 14 de novembro eles já estavam, né, constituindo como classe. Então, a República é, digamos, um marco divisor. Mas esse fomento de uma identidade, ela surge um pouco antes. Surge, sobretudo, no evento que a gente conhece pela importância que ele tem para a história do Brasil e também da América Latina, América do Sul particularmente, que foi a Guerra do Paraguai, né? Que foi um evento, né, extremamente definidor da nossa história, onde nós tivemos a ascensão dos militares como um grupo mais coeso, né? Então, antes da Guerra do Paraguai, os militares eles eram dados unicamente à atividade propriamente militar. E o exército possuía, digamos assim, uma questão muito séria, que era a questão de recrutamento, questão financeira de soldo, que era muito baixo, um baixo reconhecimento pela própria coroa. Então, havia uma situação que, quando surgiu a Guerra do Paraguai, essas questões elas emergiram e trouxeram uma, digamos, consciência de si maior dos militares enquanto grupo. Quando se encerra a Guerra do Paraguai em 1870, esses militares já não eram mais aqueles de 1864, já eram outros. Então aí nós temos a ascensão de grandes líderes militares, como por exemplo Osório, Duque de Caxias, Porto Carreiro, e outros que mais tarde vão, digamos assim, desabrochar, como por exemplo Benjamin Constant. Benjamin Constant é considerado patriarca da nossa república, mas ele combateu na Guerra do Paraguai. E toda essa geração, quando retorna, né, do Chaco Paraguaio, se encerra os conflitos, ela pensa da seguinte maneira: ora, pois, a gente combateu durante 4 anos, né, a um custo altíssimo, né, então Deodoro da Fonseca
por mais resguardos que a gente tenha a sua participação política, ele foi, sem sombra de dúvidas, um herói nacional. Ele perdeu 3 irmãos, ele combateu durante toda a guerra, né, pagou um custo altíssimo, né, a sua participação. E quando ele chega, né, na corte, por questões de desavença pessoal, ele é, pelo próprio imperador, nomeado fiscal na região do Mato Grosso, que para a época era uma punição. Punição, tanto no Mato Grosso como no Rio Grande do Sul. Então, antigamente, quando falava, fulano foi transferido para o Mato Grosso, pô, sabe que ele estava à esquerda. Então, a gente percebe que havia, digamos assim, já um desacerto entre os militares, sobretudo os líderes, com, né, a coroa. Quando nós nos aproximamos ali de 1889, nós temos o agravamento de uma questão que ficou conhecida como questão militar. E a questão militar ela surge basicamente nos finais ali dos momentos finais do Império, onde diversos militares da imprensa, sobretudo um chamado Sena Madureira, ele escreve artigos da própria imprensa criticando o imperador por estar perseguindo e punindo diversos militares que se manifestavam de questões internas do exército na imprensa. Porque na imprensa também tinham aqueles que estavam, digamos, simpáticos ou tinham um interesse em divulgar a causa militar. E Deodoro da Fonseca, que na época era presidente do Clube Militar, que é uma importante instituição, foi criada no final do período imperial, ele começa a arquitetar, digamos assim, a não punição do Sena Madureira e de diversos outros militares. E digamos assim, o ápice de tudo isso é quando a própria princesa ordena que o exército capture escravos fugidos. E aí o Deodoro se manifesta no sentido que o exército não é um capitão do mato para punir e perseguir esses escravizados que fugiam. E evidentemente aí a situação toda desanda e culmina no 15 de novembro. Antes disso, essa é uma questão política, existe uma outra, que foi a destituição do gabinete de Zacarias de Góes Vasconcelos. Ele foi um importante político, na época ele era afiliado à Liga Progressista, que era uma dissidência do Partido Liberal. Né? No Império a gente tinha 2 grandes partidos, o conservador e o liberal, e tinha a Liga Progressista, da qual Zacarias de Góes Vasconcelos era o grande mentor. Ele recebe uma cartada final, um golpe branco do próprio Duque de Caxias, que à época estava na campanha do Paraguai, em 1868, onde o próprio Zacarias de Góes Vasconcelos começa a criticar o próprio Caxias na imprensa e no parlamento pelo fato de que a guerra estava se arrastando. Agora, a guerra estava se arrastando por questões internas da própria dinâmica da guerra. Então, por exemplo, não se tinha cartas topográficas da região. Então, tudo era palmilhado, ponto a ponto, com grande dificuldade. E para o Zacarias de Góes Vasconcelos, isso tangenciava quase uma prevaricação do Duque. E o Duque de Caxias se manifesta no seguinte sentido para o imperador: eu vou me destituir, mas o culpado é Zacarias de Góes Vasconcelos. Eu não saio daqui caso ele permaneça na posição. Se ele permanecer, eu estou voltando para o Rio de Janeiro, contra ordens do imperador que já havia pedido para ele ficar. E o imperador, entendendo a situação, ele cede, destitui o gabinete do Zacarias de Góes Vasconcelos e Caxias permanece no comando. Esse foi, digamos assim, o início das intervenções militares na história do Brasil.